A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 5, que diz assim: Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã e a Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde passaram os que ficaram atrás. Aleluia. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar ao ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxe a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu? De onde és? E o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Aleluia, amém. Apenas até aqui. Nós vemos, minhas irmãs e meus irmãos, que, aleluia, no meio daquela angústia, não é? No meio daquela situação, naquele tempo de choro, naquele tempo, aleluia, de dificuldade, nós vemos que, aleluia, de choro, de desespero, nós vemos que Davi toma uma atitude, né? Aleluia, no versículo 6 diz: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia, o Senhor fala ao meu coração que nesses tempos de angústias, nesses tempos de desespero, nesses tempos difíceis, no tempo do choro, é preciso, aleluia, se fortalecer no Senhor. É preciso que a gente se posicione, é preciso que a gente faça alguma coisa, é preciso que a gente busque a presença do Senhor. Aleluia. Chegou o tempo do choro para Davi e para seus homens, porque quando ele chega em Ziclague, aleluia, a cidade está queimada, aleluia, e todas as mulheres e filhos e filhas deles, né, de Davi, de seus homens todos, aleluia, todas eles tinham sido levadas cativa, e não só as mulheres e crianças, não, aleluia, tudo que eles tinham, aleluia, e Davi se entristece, se amargura, se desespera, tudo isso Davi e seus homens sentem desespero, angústia, chora, eles se atribulam, aleluia, mas chega um momento em que Davi reage. Diz o versículo 6, chega o momento em que Davi se posiciona, aleluia, e aqui no versículo 7 diz: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Tudo que era deles, os filhos, as filhas, as mulheres, aleluia, o despojo, tudo
tudo que pertencia a ele. Aleluia, a eles, não é? Deus responde, aleluia, aquela oração, aquela consulta, aleluia. Então, minhas amadas irmãs e meus irmãos, quando a gente se encontrar com uma notícia difícil, com o tempo, aleluia, no tempo do choro, no tempo do desespero, aleluia, no tempo do luto, no tempo da escassez, aleluia, a gente se levante, que a gente não fique no desespero, na depressão, que a gente não, aleluia, não caia nesse desespero e permaneça ali. Aleluia, observe que houve o tempo em que eles choraram, todos eles, né? Todos eles choraram, se desesperaram, se angustiaram, a ponto de querer apedrejar Davi. O tamanho do desespero daqueles homens, aleluia, daqueles guerreiros, não é? Aleluia, mas Davi se levanta, aleluia, que a gente, todos nós sabemos que passamos por esses tempos difíceis, mas é como vamos passar que determina, não é? Aleluia, a vitória, se vamos ter vitória ou não. É nos posicionamento. Davi se posiciona, ele se levanta e ele vai consultar ao Senhor, porque tem alguma coisa para ele fazer. Aleluia, não só ficar lá lamentando, chorando, foi destruída a minha cidade, pronto, agora pronto, é isso mesmo. Tem pessoas que ficam, não, é isso mesmo, não vou fazer mais nada, não vou me posicionar, não vou porque foi tudo acabado mesmo, aí fica naquela depressão pro resto da vida. Aleluia, o Senhor não quer que aconteça isso. Aleluia, Ele quer que a gente se posicione no meio dessas dificuldades, no tempo do choro, no tempo da angústia. Ele quer que a gente se posicione, que a gente consulte a Ele, que a gente busque a Ele com toda, aleluia, as nossas forças e Ele responderá, aleluia. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, e ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Aleluia, os 600 foram, não é? Mas 400 ficaram e eles foi com uma minoria, porque a maioria estavam muito cansados. Aleluia, o Senhor fala ao meu coração que nesses tempos, aleluia, de grande dificuldade, a gente cansa mesmo, pois eles já vinham de uma guerra. Né? Então eles estavam muito cansados, era muita coisa. Quando você se achar, aleluia, dessa forma, cansado, exausto das lutas, não ache que você, aleluia, é diferente, não. Nós somos seres humanos e nós cansamos, nós, aleluia, nos angustiamos, nos desesperamos, sim, aleluia, nos entristecemos, aleluia, mas entenda que, aleluia, esses, aleluia, todos eles fizeram, eles começaram a fazer, aleluia, e ao parar, eles não ficaram, aleluia, para trás assim à toa, não, eles ficaram com a bagagem, porque eles levavam bagagem, né? Para onde eles iam, eles levaram bagagem. Observe que no meio do caminho eles encontram um homem, aleluia, um egípcio, e olhe como eles tinham bagagem. Eles deram de comer aquele homem que estava doente, não é? Aleluia, minhas irmãs e meus irmãos, cansar não é sinônimo de fracasso, não, aleluia, entenda qual é o tempo que você está passando e o tempo da luta, aleluia, se você está muito cansada como esses homens aqui, aleluia, esses 400, eles pararam e eles ficaram ali vigiando a bagagem deles, eles estavam, aleluia, fazendo alguma coisa, não é? Aleluia, que a gente entenda, que a gente, aleluia, reconheça que nós cansamos sim, mas ao cansar, que a gente não pare de vez. O Senhor me faz lembrar de o profeta Elias, quando ele parou ali
naquela caverna estava muito cansado daquela situação que ele estava vivendo, aleluia. Porém, ele recebe uma visita. Sempre ore ao Senhor e sempre peça a visitação do Espírito Santo de Deus para que venha, aleluia, te animar, renovar suas forças, porque nós não podemos, aleluia, ficar parado ali por um tempo, aleluia, buscando, se alimentando espiritualmente, entendendo que o Senhor irá renovar suas forças. É isso que nós devemos fazer. Não devemos parar de vez, deixar largar, aceitar a derrota de jeito nenhum, pois o Senhor tem vitória. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.